Olá pessoal, vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o ponto de fusão, um assunto que já vem sendo trabalhado desde o ensino fundamental. Então, o ponto de fusão é a temperatura no qual uma substância vai passar do seu estado sólido para o estado líquido, e isso sempre relacionado a uma determinada pressão atmosférica. As substâncias, elas possuem algumas propriedades, e o ponto de fusão é uma propriedade física da matéria, assim como outras propriedades, mas hoje iremos tratar apenas do ponto de fusão. Cada substância vai possuir uma temperatura de fusão, assim como uma temperatura de ebulição, de acordo com uma determinada pressão. A pressão vai interferir da seguinte forma: quando eu tenho uma pressão atmosférica maior, maior é a temperatura de fusão, o ponto de fusão. Quando eu tiver uma pressão atmosférica menor, menor é o ponto de fusão. Menor é a temperatura que a substância muda de fase, ou seja, do estado sólido para o estado líquido. Quando as substâncias recebem o calor, no processo da fusão, para elas se fundirem, o seu volume é expandido. Quando ela muda do estado sólido para o estado líquido, o seu volume se expande. E isso acontece porque existe uma agitação entre as moléculas da minha substância. Existe um grau de agitação térmica dessas partículas, que vão se elevar e fazer com que essas substâncias tenham o volume expandido. A água é um exemplo bastante utilizado, apesar dela ter um comportamento um pouco diferente do que a maioria das outras substâncias, mas ela sempre é usada como um exemplo mais fácil, para explicar como que ocorre essa transformação. Por que a água é diferente? Porque a água, quando ela se congela, quando ela está no seu estado sólido, ela acaba fazendo pontes de hidrogênio, que expande a substância. Ao contrário, em vez de retrair, ela se expande. Mas, de qualquer maneira, vamos utilizar ela só para a gente entender um pouquinho esse processo. Então, a água, por exemplo, ela muda do estado sólido para o líquido, ou seja, ela se funde quando eu tenho a pressão de 1 atmosfera e a 0 graus Celsius. Então, nessas condições de temperatura e pressão, ou seja, a 0 graus e a 1 atmosfera, a água vai se fundir do sólido, para o líquido nessas condições. Ou seja, o ponto de fusão dela é de 0 graus Celsius. Já se a substância estiver líquida e for submetida agora a um aumento de temperatura, eu forneço calor a essa substância, quando chegar a 100 graus Celsius, na mesma pressão, ou seja, a 1 atmosfera, ela passará do estado líquido para o estado gasoso. A esse ponto de 100 graus Celsius eu chamo de ponto de ebulição, tá? Então, é bem fácil entender nesse aspecto aqui sobre a água, sempre lembrando que existe uma diferença aqui da água com as suas pontes de hidrogênio. Então, a ciência consegue explicar que esse valor constante é característico de uma substância pura. Então, uma substância pura tem um valor constante de ponto de fusão e de ponto de ebulição. E por conta disso, eu consigo determinar, através de métodos de medição de pontos de fusão e ebulição, o grau de pureza de uma substância. Então, se uma substância apresentar realmente valores constantes de ponto de fusão, eu posso dizer que a minha substância é pura. Já se houverem variações na hora desse ponto de fusão, variações na transferência, na mudança, do ponto do sólido para o líquido, eu digo que a minha substância deve ter algum tipo de impureza. Então, quando eu defino o ponto de fusão de uma substância, no processo de transformação do estado físico do sólido para o líquido, se eu tiver uma variação maior do que 1 grau,
eu digo que essa substância não é pura, e sim uma mistura. Então aqui eu tenho só um exemplo de uma substância, né, o criptônio, onde eu tenho várias informações a respeito dele. A sua distribuição eletrônica, a massa atômica, a abundância dele, o número atômico, o símbolo, a densidade, que é uma outra característica, né, propriedade física da matéria, tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, esse é o ponto de fusão do criptônio, menos 157 graus Celsius. Se houver uma variação nesse ponto de fusão na prática, na hora que eu for testar isso em laboratório, eu posso dizer que o meu criptônio não é puro. Existe alguma impureza. Ele é, portanto, uma mistura. Aqui eu tenho exemplos de substâncias com seus respectivos pontos de fusão. E vejam que isso varia muito de material para material. Eu tenho mercúrio, por exemplo, se fundindo a menos 38 graus Celsius. Eu tenho bromo se fundindo a 1 grau,21 Celsius. Eu tenho o etanol se fundindo a 114,3 graus Celsius. E assim por diante, tá? Daí eu tenho, por exemplo, aqui o criptônio, né? Menos 157. Eu tenho aqui o urânio. O urânio ele vai se fundir a 1132 graus Celsius. E o zircônio vai se fundir a 1855 graus Celsius. Então, se a gente pegar substâncias diferentes, elas vão ter características diferentes, propriedades físicas diferentes. E substâncias puras, impressões atmosféricas, padrões que é de uma atmosfera, elas têm que apresentar pontos de fusão constantes, fixos. Principais fatores que influenciam o ponto de fusão. Então, como já vimos, as substâncias têm pontos de fusão variados, né? A menos graus Celsius até graus positivos e bem grandes. Então, nem todos os sólidos do mundo têm o mesmo ponto de fusão. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O ouro, ele derrete, né, ou se funde a 1063 graus Celsius. Já o ferro, ele vai derreter a 1538 graus Celsius. O gelo, por sua vez, quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius, ele já começa a se transformar em água, né? Ele já começa a derreter, a se fundir. Então, existem alguns fatores que influenciam isso. O primeiro fator são forças intermoleculares, ou seja, forças que existem entre as moléculas. Essas forças são conhecidas como forças de Van der Waals. São forças fracas, quando se comparadas a outros tipos de forças que existem entre as moléculas, mas elas vão influenciar no ponto de fusão dos meus sólidos. Então, quando eu tenho a distribuição, quando eu avalio a distribuição espacial entre as moléculas que compõem uma substância, eu vou ver que existe uma relação com o ponto de fusão. Ou seja, quando eu olho as moléculas de uma forma tridimensional, eu consigo distinguir por que uma substância tem um ponto de fusão maior e o outro menor. Quando eu pego substâncias no estado sólido e que possuem partículas moleculares próximas, eu digo que elas têm uma força maior, né? Existe uma força maior que atrai essas partículas, né? Que são as forças intermoleculares entre essas moléculas. E quanto maior for o somatório dessas forças intermoleculares, maior será a energia que eu preciso para separar essas moléculas. E nesse caso, quanto eu preciso de uma maior energia, o meu ponto de fusão também vai ser maior. Então, as forças entre as moléculas, quanto maior for a força, maior a energia para separá-las, maior o ponto de fusão. Um outro fator que influencia é o tamanho da cadeia ou o peso das moléculas. Então, quando eu tenho cadeias moleculares grandes, né, as maiores, existe um contato maior entre essas moléculas. E se essas moléculas têm um contato maior entre elas, eu também vou precisar de mais energia para que eu mude, né, para que eu
separe essas substâncias e elas mudem do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido, ou seja, eu preciso de mais energia e o meu ponto de fusão também aumenta. E outros fatores que eu posso citar, que estão relacionados a isso, é a pressão atmosférica, que já vimos, né? Quanto maior a pressão atmosférica, maior o ponto de fusão. Também condições climáticas, né? Então eu posso dizer que a umidade e a temperatura, elas também influenciam no ponto de fusão. Aqui alguns aspectos teóricos acerca do ponto de fusão. Então, a maioria dos compostos orgânicos que são utilizados em laboratório de química e farmácia, ou é sólido ou é líquido. A maioria deles se encontram nesses estados. Quando eu falo de compostos orgânicos, eu estou falando de compostos que têm na sua base carbono e hidrogênio. O grau de pureza química desses compostos, né, podem ser avaliados pela determinação de algumas constantes físicas, né, a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, existem algumas determinações de características físicas da minha substância para que eu saiba se ela é pura ou não. Então, as substâncias puras possuem propriedades físicas específicas e bem definidas. Então, é muito fácil determinar se uma substância é pura ou não quando eu avalio algumas das suas constantes físicas, e o ponto de fusão é uma delas. O que acontece? As impurezas, quando estão presentes na minha substância, normalmente elas promovem um alargamento no intervalo de fusão. A gente vai ver mais adiante que existe um intervalo de fusão, que é o momento em que a substância começa a ser derretida, dissolvida, até quando ela se encontra totalmente no estado líquido. Então, quando eu tenho impurezas, esse processo, esse intervalo, ele acaba sendo maior, ele demora mais. E também as impurezas, elas abaixam a temperatura de fusão, elas diminuem o ponto de fusão. Uma substância também orgânica e cristalina, ela é considerada pura se a temperatura de fusão estiver numa variação entre 0,5 a 1 grau Celsius. Então, eu tenho lá na literatura, se a variação for de meio a 1 grau, eu posso considerar que a minha substância é pura. Se variar mais que isso, daí eu já considero que é ou impura ou uma mistura. Então, se ela for impura, a temperatura de fusão varia de 3 a 5 graus. E se ela for uma mistura, né, se tiver alguma coisa misturada, não só impurezas, a temperatura de fusão vai ter uma variação maior do que 5 graus. Então, esses são alguns aspectos teóricos que eu considero na hora de fazer os meus testes, as minhas análises. Então, a medida dessa temperatura de fusão, ela pode ser feita numa aparelhagem apropriada, né, o fusômetro analógico, ou também por meio de montagens e adaptações que a gente acaba fazendo no laboratório com equipamentos e vidrarias de laboratório. A fonte de aquecimento normalmente utilizada é um banho de aquecimento, né, com óleo mineral ou glicerina, ou se não, aquecimento elétrico. Mas nós já vamos ver adiante como isso se dá. Substâncias puras, cristalinas, né? Elas têm pontos de fusão muito bem definidos. Não existe uma variação muito grande entre esses pontos de fusão. Então, quando eu pego uma substância pura, sólida, e eu aqueço essa substância, o calor que é fornecido nesse aquecimento, ele é convertido em energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Então, as moléculas, elas passam a se movimentar, e esse movimento vai aumentando. Nesse momento, as forças que existem entre as moléculas, né, as forças intermoleculares, elas vão se perdendo progressivamente. Elas vão sendo superadas, essas forças. E o que acontece? As moléculas, elas saem desse estado ordenado
e começam a ficar num estado mais desordenado. Então, elas têm um momento onde elas têm uma maior liberdade de movimento e elas conseguem, então, transitar entre o estado sólido para o estado líquido. Toda a energia que é fornecida para esse sistema, para que ele possa se fundir, ele é consumido e a temperatura permanece constante durante esse processo. Então, existe um intervalo de tempo desde que a primeira cristalzinho lá do meu sólido comece a se fundir até que o último cristal se funda. Existe um intervalo, eles não se fundem ao mesmo tempo, no mesmo momento. Começa a se fundir um cristal, daqui a pouco outro e mais outro. Isso vai levando a estados mais desordenados, as forças intermoleculares vão sendo rompidas e daí eu tenho a transformação de todo sólido em líquido. Então, desde que o primeiro, esse intervalo, né, de valores, né, do ponto de fusão é medido desde o momento que o primeiro cristal do sólido começa a se fundir até o momento que o último cristal conclua o processo de fusão. Então, começa aqui, ó. Eu tenho aqui nesse gráfico, aqui está sólido e aqui está líquido. Aqui eu tenho tempo e temperatura. Num determinado tempo, o primeiro sólido começou a se fundir e eu observo uma temperatura. A todo esse intervalo aqui é o tempo que todas as substâncias vão passar do estado sólido para o estado líquido. Nesse intervalo, existe um patamar de pontos de fusão, onde a temperatura permanece constante. Apenas quando todo o sólido virou líquido, e se eu continuo fornecendo calor, é que a temperatura volta a subir. Então, existe um patamar aqui quando eu falo de substâncias puras, onde eu tenho o ponto de fusão com temperatura constante. E existe uma pequena variação, mas é bastante estreita essa variação. A variação é entre 1 a 2 graus Celsius. A determinação do ponto de fusão é um método bastante utilizado e um método bem simples, muito fácil de ser realizado. Ela é utilizada em diversas áreas. É utilizada na química, é utilizada na farmácia, nas indústrias, nos laboratórios de controle de qualidade, é utilizado muito em farmácias de manipulação. O ponto de fusão é um dos testes obrigatórios do controle de qualidade da matéria-prima que chega no laboratório de manipulação de produtos farmacêuticos. Então, esse teste do ponto de fusão numa farmácia, mesmo com a minha substância vindo com o seu laudo, né, tudo certinho, a farmácia de manipulação ela é obrigada a fazer esse teste. Para quê? Para verificar se o produto que ela comprou é realmente puro. Porque o que acontece? Né? Esse ponto de fusão seria uma primeira impressão que eu tenho se uma substância é pura ou não. Porque quando eu tenho pequenas quantidades de impureza, né, na minha substância, que não deixam ela pura, isso muda a ponto de fusão da minha substância. Então é muito simples. Quando eu faço o teste e eu vejo que o ponto de fusão está variando, né, fora dos limites aceitáveis, eu sei que existe ali uma impureza na minha substância. Então, o que ela pode provocar? Ela vai mudar o ponto de fusão, vai geralmente diminuir o ponto de fusão e também vai aumentar aquele intervalo entre o primeiro sólido a ser derretido, né, a ser transformado em líquido até o último. Esse intervalo ali, aquele platô que a gente tem lá da temperatura de fusão, ele fica aumentado. Então, o que acontece, né? A presença dessas impurezas, elas interferem na malha cristalina. Existe entre os cristais que acabamos de ver forças intermoleculares que formam uma espécie de uma malha. Né? Essas forças dificultam a quebra dessas forças para transformar o sólido em líquido. Quando eu tenho impurezas no meio,
fica mais fácil quebrar as forças de interação entre as moléculas. Então, o ponto de fusão acaba diminuindo. Como eu preciso de menos calor para quebrar essas interações, o ponto de fusão também é menor quando a substância não é pura. E o intervalo de valores também é expandido porque diferentes regiões do meu sólido têm diferentes quantidades de impureza. Então, ali um derrete mais rápido que o outro, um se funde agora, o outro demora mais um pouco. Então, aquele intervalo que existe, ele acaba sendo expandido por conta das minhas impurezas. A determinação do ponto de fusão é uma técnica bastante antiga para ver se uma substância orgânica é pura ou não. Ele é fácil, o ponto de fusão é muito fácil de se medir e também é muito fácil de ser avaliado quando eu comparo com padrões que existem aí em literaturas para serem consultadas. Uma das literaturas bastante usadas, principalmente na farmácia, são as farmacopeias. E elas consideram que o método de determinação por capilaridade, que é esse desses capilares, é a técnica padrão para determinação do ponto de fusão. Nessa metodologia por capilares, o que eu faço? Eu pego um capilar, esse é um capilar de vidro, ele é bastante fino e frágil, e ele é aberto nas duas extremidades. Então, eu coloco dentro do capilar um pouco da substância, do sólido que eu quero determinar o ponto de fusão, fecho um dos lados e vou oferecer calor para esse capilar quando ele estiver acoplado a um termômetro. Então, quando a minha substância, a temperatura é aumentada e a substância começa a se fundir, transitar para o estado líquido, eu observo essa temperatura e determino, por consequência, o ponto de fusão. Vamos dar uma olhada, então, na determinação do ponto de fusão pelo método da capilaridade, que é o método utilizado em laboratório com equipamentos de laboratório, onde eu não utilizo um equipamento específico para esse fim. Então, quando eu vou preparar as minhas amostras e eu não preparo de forma adequada, eu preparo de forma inapropriada a minha amostra, eu tenho resultados imprecisos e que não podem ser reproduzidos. Eu não consigo fazer uma nova determinação e ter o mesmo resultado. Então, a preparação de forma adequada, apropriada, é muito importante para que eu consiga ter resultados fidedignos, Então, quando eu coloco uma substância no capilar, ela tem que estar, primeiro, completamente seca, não pode ter nenhum tipo de umidade. Ela também deve estar homogênea e também encontrar-se na forma de um pó. O que eu faço, o que eu tenho que fazer se a minha amostra tem algum tipo de umidade? Eu vou levar ela para a estufa por um determinado tempo. Depois eu tiro da estufa e coloco no dessecador. O dessecador, aqui embaixo ficam bolinhas de sílica que retém a umidade, Adsorve a umidade e a minha substância acaba esfriando. Daí eu vou na balança, já tinha o peso que eu tinha colocado lá na estufa, vou na balança e vejo que esse peso diminuiu, porque deve ter saído um pouco d'água. Daí eu levo de volta a estufa, espero mais um tempo, coloco no dessecador para esfriar, peso novamente. Vejo que diminuiu mais ainda a massa, ou seja, saiu mais água. Levo para a estufa novamente, ponho para secar aqui, peso novamente. Agora esse peso já não está mudando mais, ele está mais constante. Então eu vou fazendo esse processo até que a massa da minha substância ela tenha medidas constantes, massas constantes, ou seja, não tem mais água para sair da minha substância, tá? Então é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho que secar se tiver algum tipo de umidade. Outra coisa que pode acontecer é quando essas amostras cristalinas não estão homogêneas, então elas devem ser o quê? Pulverizadas. O que é pulverizadas até se obter um pó fino? Eu vou colocá-las no almofariz e com a ajuda do pistilo eu vou pulverizá-las para que elas fiquem
homogêneas e também formem um pozinho bem fino. Aliás, o requisito primário para uma boa determinação de ponto de fusão por capilaridade é que o meu sólido ele esteja na forma de um pó bastante fino, porque isso permite que o calor que vai ser fornecido para ela se transformar em líquido, né, para ela passar do estado sólido para o estado líquido, esse calor ele é transferido para a amostra de uma forma mais eficiente, porque as partículas estão todas pequenininhas. Bom, agora o meu pó está devidamente preparado e eu preciso colocar esse pó dentro do tubo capilar. O tubo capilar é esse vidrinho fininho aqui, ele é bastante frágil, né? É um canudinho, ele é vazado aqui dentro e eu preciso fechar uma das suas extremidades. De que forma eu faço isso? Eu levo ele em contato com o bico de Bunsen e assim vai derretendo aqui o vidro e fecha uma das extremidades. Com a outra extremidade que está aberta, eu vou captar o meu pó, a minha substância, o sólido a ser analisado. Então, eu coloco um pouquinho do pó no vidro de relógio do meu sólido e vou pressionando o tubo em cima aqui desse pozinho finamente preparado. E ele vai entrando no tubo. Daí eu inverto e começo a bater na superfície. Que eu tenho aqui, esse pó que estava aqui em cima, né, que entrou por aqui, aqui foi invertido, ele cai para baixo. Daí eu posso fazer quantas vezes forem necessárias para que eu encha aqui o meu tubinho com o sólido a ser analisado a temperatura de fusão. Aqui está falando que eu posso usar um arame para compactar mais a substância, mas é bastante difícil porque é muito fino. Acredito que só as batidas sejam necessárias para que o pó entre dentro do capilar. A quantidade de amostra que eu vou carregar o meu capilar deve ser fixa, para que os resultados sejam reprodutíveis, né? Então, às vezes eu faço uma, duas vezes para avaliar alguma variação, né, nesses resultados, então eu sempre coloco a mesma quantidade. Eu não costumo colocar um volume muito grande, né, porque pode necessitar de mais calor ainda para fundir completamente. E isso também leva a intervalos de valores maiores. E o contrário, quando eu coloco volumes pequenos, os intervalos são mais pequenos e as temperaturas são mais exatas. Então, a altura que a gente costuma colocar aqui de amostra está entre 2 a 3 milímetros, tá? Então, é uma quantidade bem pequena. Então, agora, depois do pó preparado, agora eu preparei o meu capilar. Agora, com o meu tubo preenchido pela substância, que vai ser determinado o ponto de fusão, eu preciso acoplá-lo ao meu termômetro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender o tubo capilar. Então, olha lá, aqui está o meu tubo capilar, aqui está a minha amostra. Então, eu vou prender ao termômetro com auxílio de um anel de borracha, um elastiquinho aqui. Se atentando a dois detalhes. O primeiro, que a extremidade que contém a substância fique na mesma altura do bulbo do meu termômetro. E o elástico seja prendido o mais acima possível do capilar, mais próximo da extremidade onde está aberta. Agora que eu já tenho algumas etapas concluídas para a determinação do ponto de fusão, eu vou para a montagem do meu sistema. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma vidraria que é específica para isso. O seu uso é para a determinação do ponto de fusão. E o nome dessa vidraria, que é essa aqui ilustrada nessa imagem, é o tubo de Celli. O tubo de Celli, ele parece um tubo de ensaio, né? Só que tem uma haste aqui do lado. Então, eu vou pegar esse tubo de Celli, vou prender a um suporte universal com uma garra, só que eu não vou prender aqui, como mostra na imagem. Eu vou prender mais aqui em cima. Porque depois eu vou colocar o meu termômetro com o tubo que está preso aqui, né, com o capilar que está preso. Se eu colocar aqui, eu não consigo ver, eu não consigo observar. Então, eu vou colocar um pouquinho mais em cima.
Depois disso, depois de preso, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o meu tubo com o banho que vai ser aquecido, para aquecer também o sólido que vai ser mergulhado aqui dentro. Então, esse banho, a primeira coisa mais importante é que esse banho não pode ser inflamável. Visto que ele vai ser aquecido, eu não quero que ele comece a pegar fogo. Então, essa é a primeira coisa. O segundo é observar as temperaturas de fusão e de ebulição do banho. Então, o que isso significa? Eu vou dar exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Então, aqui eu tenho exemplos de banhos utilizados. Eu posso utilizar banho de água, de glicerina, de ácido sulfúrico concentrado, de parafina, tá? Esses são banhos que podem ser utilizados. Vamos para o primeiro exemplo aqui, que é a água. O ponto de fusão da água, como sabemos, é a 0 graus Celsius. A 0 graus ela se encontra no estado líquido. E o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Se eu utilizar o banho de água aqui no meu tubo de Celli, eu preciso colocar uma substância no meu capilar que o seu ponto de fusão esteja entre 5 graus e 95 graus. Veja que são 5 graus a mais e a menos do ponto de fusão e de ebulição do banho. Então, veja que o ponto de fusão da substância a ser determinada, ela deve estar entre o ponto de fusão do banho e o ponto de ebulição do banho. Se eu tiver uma substância com ponto de fusão a 200 graus, eu já não posso colocar num banho de água. Eu posso colocar num banho de glicerina, porque a glicerina está líquida a 17,9 graus e começa a evaporar a 290 graus. Então, eu uso para substâncias que estão entre 25 e 280 graus o seu ponto de fusão, tá? Então, essa é uma outra observação muito importante, porque às vezes eu coloco aqui, por exemplo, minha substância que se funde a 200 graus, mas eu coloco num banho de água. A água vai evaporar toda e não vai chegar à temperatura de 200 graus. Tá? Então, eu preciso de um banho que esteja de acordo com o sólido que vai ser determinado o ponto de fusão. Vamos juntar tudo agora, então. Né? Então, a gente tem lá, tem o tubo de Celli pronto, eu tenho ele preso, né? Aqui até colocou, a garra tá mais em cima mesmo, né? Como eu falei. Daí aqui eu tenho o termômetro, onde eu prendi com um elástico aqui bem próximo. Eu tenho o meu bulbo junto com o capilar onde contém a substância, o sólido, e eu vou mergulhar o meu termômetro junto com o capilar, fazendo com que a parte aberta lá esteja para fora do líquido, assim como o elástico também. Daqui geralmente a gente prende com uma rolha furada para passar o termômetro. E daí eu vou prender isso daqui todo esse sistema num suporte universal. E eu vou aquecer através aqui da haste que sai do meu tubo de Celli, para que o líquido ele faça esse processo aqui de convecção, né? Ele começa, o óleo, o líquido sobe e começa a circular e mantém a temperatura aqui uniforme. Se eu coloco o aquecimento aqui, aqui fica mais quente. Então, eu ponho o aquecimento aqui para que esse aquecimento fique circundando aqui e mantenha o líquido sempre na mesma temperatura. Então, a gente deve tomar cuidado para o elástico não ser submergido na glicerina ou no líquido do banho. Também não posso que entre líquido aqui pelo meu capilar, senão vai molhar aqui dentro. E eu vou aquecendo isso gradualmente. Eu vou observando aqui o aumento da temperatura no meu termômetro e deve ser mais ou menos na velocidade de 1 grau por minuto. Vai aumentando 1 grau a cada minuto. Enquanto que o material do capilar que está aqui, ele fica sendo observado, você fica olhando para isso. E vou registrando tudo o que acontece com esse material, bem como a temperatura. Então, eu tenho que estar de olho na temperatura e no que está acontecendo com o meu sólido aqui. O que está acontecendo com os cristais do sólido.
até que uma hora eles vão desaparecer, porque eles vão se tornar líquidos. Com o sistema todo montado, eu estou de olho então na elevação da temperatura, mas também estou de olho na minha amostra. E eu vou registrar a temperatura quando começarem a aparecer os primeiros sinais de alteração na minha amostra. A minha amostra, ela não se funde do sólido para o líquido de uma maneira direta, né? Ela passa por algumas etapas. Então, eu registro quando eu tenho o primeiro sinal de alguma alteração, registro essa temperatura, e depois registro quando eu tenho realmente todo o meu sólido na forma líquida. Então, esse é um intervalo de temperaturas que a minha amostra vai ter para passar do estado sólido para o estado líquido. Aqui, por exemplo, tenho na fase A, que é o início da fusão, aparecem algumas gotículas finas que se aderem à parede do tubo capilar de maneira uniforme. Na fase B, começa a aparecer um espaço entre a parede do capilar e a amostra, porque a substância começa a se contrair. Na fase C, também a amostra está contraída, mas acabam já se formando no fundo um pouquinho de líquido. Eu consigo observar que tem um pouco de líquido aqui no fundo. Na fase D, a formação de mais líquido, eu tenho até a observação de um menisco aqui, só que dentro desse líquido eu ainda consigo observar alguns pedacinhos de substâncias sólidas. E por último, na fase E, que é a fase final, não existe nada de sólido. Todo sólido se transformou em líquido. Então, eu vou registrar a primeira temperatura aqui no primeiro sinal e vou registrar a temperatura final, onde o meu sólido passou totalmente para o estado líquido. E para encerrarmos aqui essa metodologia por capilares, eu só trago aqui alguns outros exemplos que também podem ser utilizados em laboratório. Tá? Então, esse primeiro que nós vimos, o mais utilizado, que é com o tubo de Celli. Depois, eu também posso utilizar um becker, onde eu coloco também no banho o meu termômetro junto do capilar. E também posso utilizar um tubo de ensaio. Eu coloco dentro do tubo de ensaio e também levo ele ao aquecimento. Tá? Então, todos esses métodos são possíveis de serem realizados em laboratório. E para encerrarmos, eu trago aqui para vocês alguns aparelhinhos de pontos de fusão, são bastante utilizados também. Eles são diferentes, né, cada um da sua marca, mas eles são autoexplicativos, eles são fáceis de mexer, né, são fáceis de manusear. Então, aqui eu trouxe o que é cada uma dessas partes aqui, né, as principais. Eu tenho um teclado, onde eu coloco para frente, para trás, liga e desliga. Aqui também eu posso acoplar esses aparelhos no computador, né, então ele tem uma série de facilidades. Aqui tem um display em LCD para leitura das informações, um copinho onde eu coloco os capilares. Isso aqui é uma hastezinha para limpeza. Aqui é um orifício onde eu vou colocar os capilares, eu coloco sempre 3 capilares aqui dentro. E quando eu coloco os capilares aqui dentro, e eu posso ter acoplado junto a ele um termômetro, né, para que eu olhe a temperatura aqui também, eu acabo observando essa imagem aqui dos 3 capilares lá dentro. Só que eu observo por aqui, por uma lente, por um visor, né, uma lente de aumento. Então, isso facilita bastante na hora da leitura, né, do ponto de fusão. Então, esses aparelhos são muito utilizados, são mais simples de fazer, né, o ponto de fusão. Afinal de contas, eu não preciso mexer com nenhum banho, nenhuma montagem de nada. Então, toda farmácia de manipulação, todo laboratório que trabalha com ponto de fusão, eles têm esse aparelhinho. Esse aparelho é imprescindível na hora de fazer os testes para garantir que a minha substância é pura, né? Para garantir que não tem impurezas, não tem misturas. Então, eles são bastante utilizados, ok? Então, encerramos por aqui a nossa aula de pontos de fusão e até a próxima. Tchau, tchau!